lá. Lucas Moura não vai jogar contra a equipe do Náutico terça-feira, mais conhecido como amanhã, pela Copa do Brasil. Ele segue sendo preparado para enfim voltar contra o Fortaleza no sábado, 9h30 da noite, também no Morumbi, pelo Brasileirão. Esse jogo, inclusive, é o jogo assim... para o São Paulo tentar reencontrar o caminho das vitórias, como foi contra o Santos e tal, engatar uma sequência para subir na tabela, e a volta do Lucas vai ser muito importante, está sendo trabalhado exatamente para esse... Ele ainda tem cronogramas a serem cumpridos durante essa semana, já está treinando normalmente com bola, com o restante do grupo, e esse jogo vai marcar a volta, ou deve marcar a volta do Lucas aos gramados. Ele que teve ali uma pancada no jogo contra o Palmeiras, lá no Allianz Parque, né, nesse jogo que foi o último, né, do Campeonato Paulista. O São Paulo acabou eliminado ali na semifinal, e o Lucas então perdeu muito tempo dessa intertemporada aí, desde que o São Paulo saiu do Campeonato Paulista até estrear no Brasileirão. Então assim, o Lucas tem a questão também do ritmo de jogo, e aos poucos e tal, mas contra o Fortaleza é o planejamento para a volta do Lucas Moura, e enfim vai reforçar o São Paulo. E agora eu vou falar sobre esse que passou e os anteriores, menos, quase que eu falo, eu tô tentando mudar aqui, ser uma pessoa que pragueja menos e tudo lá, mas um balanço menos desastroso. Foram negociações, e nem do São Paulo necessariamente, mas foi a venda do Beraldo, né, recentemente, foi a venda do Antony para o Manchester United, do Ajax para o Manchester United. Foi um mecanismo de solidariedade que ajudou o São Paulo a não ficar mais ferrado do que está, né? E diversas vezes. Então, o maior patrimônio, e isso daí é uma coisa que eu não abro mão. Não abro mão. Não abro mão de jeito nenhum. Cotia é o que mantém o São Paulo respirando. Ponto. E aí tem a galera que pode não gostar, que pode falar, mas não pode dar tanto espaço assim, os caras não estão tão prontos, dane-se. Não tem o que fazer, cara. Olha a dívida do São Paulo. Abre o balanço, hoje saiu no Estadão, abre o balanço. Né? Coloca de novo o gráfico na tela se puder, Gabriel. De novo o gráfico na tela, aquele gráfico, isso, esse mesmo. Então, de 2016 a 2024. Olha isso. E nesse meio tempo, teve a venda, então, como eu falei, do Antony, do Ajax para o Manchester United. Imagina se não tivesse, o gráfico não estava mais para baixo, né? E a do Beraldo, né? Como é que foi? Eu só estou falando de dois. Brenner, foi 70 milhões a venda do Brenner. Quem lembra? Pois é. E se não tivesse, como é que estaria esse gráfico? Né? A gente pode perceber agora, analisando esse gráfico, que há uma mudança durante a gestão Leco. 2016, 17, 18 tem superávit muito pequeno, que não mostra uma evolução financeira do São Paulo. E aí, no último ano, né, teve um afundamento em dívidas, porque ele deu um all-in, né? Em 2018 e 2019, assim, a gente tem que analisar o balanço. Por exemplo, 2019, 156 milhões de dívida. Isso daí é um resquício de 2018. Então, é um balanço que sai em 2019, por aí vai. E vem, né, o que acaba reverberando. Aí, beleza. Aí tem um superávit em 2022, 37 milhões. Que legal. Aí você fala, pô, bacana. Agora, vamos deslanchar. Não, aí 2023... com o título da Copa do Brasil, campeonato que mais paga no Brasil, né? E venda de jogador, 62 milhões negativos, cara. Como é que pode uma coisa dessa? Né? Agora, beleza, 62 milhões negativos, você acha ruim. Agora, 287, cara? O que tá acontecendo? Do nada, isso, de 62, quase quintuplicar a tua dívida do ano anterior e sem contratação de peso. Sem a contratação assim de tipo, pô, contratamos o Pedro do Flamengo. Pagou lá 10 milhões de euros, 20 milhões de euros, sei lá.
Aí você fala, tá justificado. Contratou o Paulinho. Não é o Palmeiras fez aí, cento e não sei quantos milhões de reais. Faz sentido. Contratou um puta cara. Não! Cara, a conta não fecha. Pega, conta por conta. Você fala, caramba, onde enfiou 287 milhões de reais? Não me faz sentido. Entendeu? Então, aí bastante renda também, né, Chacon? Pô, renda, ingresso. Quase todo jogo ali é pelo menos 2 milhões de renda, cara. Não, você pega aí o torcedor comparecendo. O 4 jogos por mês são 8 milhões por mês. Né, você pega 10 meses mais ou menos de competição, vai lá, 80 milhões só com renda, cara. É esquisito, é muito estranho isso daí. Aí você pega o São Paulo se vangloriando, não, porque a torcida, 40 mil por não sei quantos jogos, que a gente chegou a 1,5 milhão de torcedores no Morumbi na temporada. Caramba! E não é que o ingresso tá barato. Nem isso tá. O ingresso tá cada vez mais caro. E outra promessa de campanha do senhor Júlio Casares que não foi cumprida, né? O setor popular não tão popular. E aí, como é que a gente quer que fale que é o clube mais popular? Não é. Olha o ingresso como tá. Tá ingresso pro cara que tem dinheiro só. Infelizmente. A verdade é essa, mas é da direção, não é da torcida. A torcida não tem culpa de nada disso. A culpa é da direção, que ainda está com o ingresso caro e, porra, da renda. O último jogo aqui de São Paulo, eu tenho um registro, tem todos os jogos aqui anotados. Pegar o último jogo de São Paulo, ó, tem pasta com tudo isso daqui de jogo que eu faço. Tem anotado, eu vou atrás aqui. São Paulo em casa. São Paulo e Cruzeiro. Vou pegar São Paulo e Cruzeiro, pode ser? 2 milhões. 1.834. São Paulo e Alianza Lima do Peru. Ok? Libertadores. 3 milhões e 300 mil reais. Tá aqui. 3.385, 822,50. São Paulo Esporte. São Paulo Esporte, aquele jogo horroroso. 2 milhões e 144. Então, assim, cara, a gente falou de 3 jogos. 3 jogos. A gente tá falando de quanto? 3, 4, 5, 6, 7, mais ou menos 7 milhões de reais. Cara, não fecha essa conta. Não fecha essa conta. Cara, não é possível. E aí vai me falar de competência da gestão? Como é que eu posso achar a gestão competente? E eles bradam que são competentes. E tudo certo, quem achar que é boa a gestão, e tá tudo certo. Como é que eu posso achar que é uma gestão competente com você em 3 jogos arrecadando 8 milhões de reais, quase, e tendo 200 e quanto? 200 e tralalá de 287. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, aí o que acaba recorrendo? A necessidade de Cotia. Uma venda, alguém falou agora há pouco que uma boa venda de Cotia resolve muitos problemas. É verdade, mas a gente tá sempre assim. Tá com um corte, coloca um esparadrapo. Aí do nada aparece outro corte, você coloca outro. Aí você fica se segurando, sabe? Uma hora essa merda vai dar merda. Uma hora vai dar merda. Fora os shows, muito bem lembrado, o Rodrigo Augusto aqui. Fora os shows. Também tem o acordo dos shows. O quanto entra para o São Paulo em acordo por conta dos shows. Cara, você tem uma máquina na mão. Uma máquina. E fez, com poucas grandes contratações, São Paulo, 287 milhões negativos. Tem alguma coisa errada, desculpa. Exato, Giovanni Chacon. Acho que é uma expressão do fato muito, muito importante também, porque o São Paulo sempre recorre à Cotia. Concordo com você quando você fala que só respira financeiramente por ter a base, por ter a venda de jogadores, e esse é um ponto importante, a ponto de ser mencionado aqui. A gente vai sempre batendo essa tecla do quão é importante ter o CT de Cotia, ter a base do São Paulo, até para, enfim, fluxo de caixa, outros fatores, mas é o que salva financeiramente, como foi até a porcentagem do Antony que foi pro United na época, é o que ajuda o balanço do São Paulo em tal ano, né? O Casemiro vendido, a porcentagem do Casemiro ajuda o São Paulo a pagar a conta. Então não só os caras que estão hoje no elenco, que serão ou já foram vendidos, como é o caso de William Gomes, como é o caso de próprio Rian Francisco, que é uma tendência a ser vendido, Lucas Ferreira, em breve devem sair do clube, né, Renan?
esses outros ativos que vieram de Cotia fazem muita diferença também nesse balanço que a gente tem aí justamente na tela, e é um ponto importante de ser, claro, pontuado para esse torcedor, Renan. E nas duas últimas janelas, janelas europeias, eu quero dizer, as mais importantes, que é a de verão, né, que é agora, que vai começar daqui a pouco, no fim da temporada europeia, o São Paulo contava com a venda do Pablo Maia, na do ano passado e nessa, que não aconteceu porque ele se machucou, e dessa também não deve acontecer porque mais uma vez se machucou. Então você tem que estar preparado para esse tipo de coisa também. E mesmo que ele tivesse sido vendido, diminuiria, não passaria do déficit para o superávit, certo ou não? Ele não seria vendido por 300 milhões de reais. Portanto, mesmo assim, a conta não fecharia. É muito preocupante que a gente está numa fase que, se o ano que vem, por exemplo, desses 4 meninos, né, vamos pegar os 3 que estão jogando agora, mais o Pablo Maia, se desses 4, 2 arrebentarem e conseguir ser vendido daqui um ano, no meio de 2026, certo? Mesmo assim, não resolve esses 4, 5 anos para trás. Isso que mais preocupa. Quando o amigo ali no chat fala, uma venda resolve, não resolve. E quando chega nesse ponto é o que mais me preocupa. Quando uma boa venda da base não recupera esses 5, 6 anos para trás aí. Isso que é o problema, cara. Esse que é o maior problema de tudo. Entendeu? Então você tem que contar, você tem que rezar pro Rian não machucar, pro Lucas não machucar, para o contrato deles todos estarem bem amarrados. Sim. O contrato está bem amarrado para você não correr o risco de perder no meio do caminho, como já aconteceu ali atrás, né? Com alguns jogadores, você perder valores jovens no meio do caminho, né? E, cara, você tem que ter inteligência e é necessidade do São Paulo hoje você valorizar esses meninos. Porque o William ele foi desvalorizado. É isso certo? aí. Então, como que você potencializa esse seu patrimônio? Bota para jogar. Como que você faz esse patrimônio virar 10, que hoje custa 10 milhões de euros, ele virar 15, ele virar 20 milhões de euros? Como que você faz? Eu só estou dando um número jogando. Aqui. É esse o valor. É estando dentro do campo. Filho. É estando dentro do campo. Eu viro e mexo, eu estou com o empresário do meu amigo, o empresário do Rian. À medida que o tempo passa e ele não está dentro do campo, os clubes da Europa, opa, peraí, esse menino tá jogando? Pô, mas por que vai criando na cabeça dos scouts, dos caras que vão ao estádio, e ó, você pode ter certeza de uma coisa, foi divulgado aí que tinha um clube francês aí vendo o Rian. Francês, todo jogo no São Paulo, no Morumbi, tem 10 scouts de clube europeu. É do Sevilha, é do Barcelona, do Real Madrid, é do Arsenal. Todo jogo tem, não é? É que foi divulgado que tinha lá, não sei se era do Olympique. PSG. Do PSG. Eram 3, PSG, Olympique de Marseille e Toulouse, eu acho. Enfim, não interessa. Mas todo jogo tem um monte. À medida que esses caras vão no campo e falam assim, pô, o rapaz não tá jogando, esse valor vai só caindo. Opa, ele entrou nesse jogo e em 45 minutos ele já brocou um. Opa, vamos ficar mais de olho nele. Vamos crescer o olho dele de novo. É assim que funciona o futebol, é dinâmico. Dinâmico. De um ano, a gente vê na Europa isso também, em um ano, o valor de mercado do cara vai dos 100 milhões para 20 milhões. Sim. É normal. E do 20 vai para o 100 também. Mas é óbvio que o cara estando dentro do campo, rendendo muito e dando resultado. Óbvio. Exato. Tem muito... Eu vejo o chat, tem 2 pontos aqui. O Renan mencionou um que eu quero tocar no assunto. Eu vejo o chat aqui falando, não, mas como é mesmo? Isso não é desprezando aqui o comentário, mas eu não concordo, né? O São Paulo maior do Brasil aqui, o nosso amigo, eu não sei o nome dele, mas é o nome do perfil, vou ler dessa forma. 2 vendas de 400 milhões não resolve? Qual venda de 400 milhões existiu? Não é fácil uma venda de 400 milhões, cara. Não é fácil. E tem um outro porém. Nisso daqui que tem que ser computado. Os times europeus, o Renan pode me corrigir se eu estiver falando bobagem, mas conversando, as entrevistas que eu já fiz com técnicos, até de fora, eu cheguei a entrevistar o Luiz Castro quando ele ainda estava no Shakhtar, antes de vir ao Brasil e tudo mais, blá, 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 blá. Os times europeus, eles têm uma visão de que os jogadores, eles estão crus aqui no futebol sul-americano. Eles pagam um valor e automaticamente ao pisar
em Lisboa, Madrid, Barcelona, qualquer lugar lá da Europa, ele já passa a valer mais. É o inverso de você comprar um carro na concessionária, que você tira o carro da concessionária, já vale menos. Pisa na Europa, ele vale mais. Então, eles não vão pagar 60 milhões de euros aqui. É mais capaz o Porto chegar, vamos imaginar, pegando o exemplo do Porto, que foi ativo recentemente em relação ao São Paulo, chegar e comprar o Rian por 20 milhões de euros. Porra, 120 milhões, mais de 100 milhões de reais é muita grana, papapá, legal. Pra gente faz uma diferença danada por conta do câmbio, que obviamente o euro tá valendo quase 7 pau. Quando ele pisa no Porto, ele faz meia temporada, ele já tá valendo 40. No conceito dos europeus. Que ele passa a aprender o futebol lá. Isso é um conceito que eles têm sobre o futebol. Que o brasileiro, quando chega na Europa, ele passa a aprender sobre o futebol europeu. Que não tem o conceito ensinado aqui. Então, seria muito lindo se eles pagassem essa grana toda. E outra, aí entra um outro ponto. Entra o senso de urgência da venda daqui. Quem tá pobre e fudido somos nós. Quem tá duro é o São Paulo. Quem tá apresentando um balanço negativo é o São Paulo, não são eles. E esse é o principal ponto, Chacon. Esse é o principal ponto. O Palmeiras, para vender o zagueiro aí, que nem joga no Manchester City, ele nem joga. O Reis, né? O menino Reis. Não, 30, não quero. Não vou vender. Porque eu tenho dinheiro. Agora, o São Paulo não. O São Paulo tá, entre aspas. Então, você 20, pô, pelo amor de Deus, me dá aqui esses 20, vale 40. É isso. Porque o Porto, ele vai chegar e vai falar assim, ó, é vintão na tua mão agora. Quer, não quer, tá bom. Beleza, 40 eu não pago. E sabe o que o São Paulo vai fazer? Ele vai falar, me dá os 20. Eu preciso pagar a conta de luz, entendeu? E outro ponto que você falou, Renan, e que me preocupa muito pela situação financeira do São Paulo, você falou sobre, o São Paulo estava contando com vender o Pablo Maia. No jogo contra a Portuguesa... Eu acho que sim, né? Tô falando uma coisa... Não, e tava mesmo, tá certo. Isso daí é uma informação. No caso de Oscar e Pablo Maia, existe uma forte possibilidade do Pablo Maia, no mínimo, ir para o banco no jogo contra o Alianza. Jogo contra o Palmeiras, que é o jogo seguinte depois do Alianza. O São Paulo não deve usar nem Lucas, nem Arboleda, nem Oscar e nem Pablo Maia por garantia, exatamente para poder dar uma tranquilidade para que os caras não se machuquem de novo, para que não tenha novas lesões atuando em sintético. O São Paulo agora deve adotar uma estratégia diferente. Eu vou esperar isso se confirmar, mas eu ouvi que o São Paulo faria uma estratégia de mescla de alguns jogadores e pouparia outros atletas por conta de sintético e só botaria eles para jogar realmente se fosse uma situação de jogo decisivo, tipo jogo de mata-mata, como foi no Campeonato Paulista, ou utilizar esses jogadores num período menor de tempo, tipo o segundo tempo. Fala, pô, mas aí você vai usar os principais jogadores do time no segundo tempo? Cara, é isso, ou é estouro total de atletas. Tem jogador que se adapta melhor, tem jogador que consegue jogar com mais tranquilidade no gramado sintético, e tem jogadores que acontece tipo do Oscar aí, você vai perder o cara por um mês, o Lucas aí a gente já tá indo para 50 dias sem o cara jogar. São as situações que a gente acaba tendo decorrência e a gente tem essas preocupações que acabam impactando brutalmente no planejamento do time. Aí o pessoal fala assim, mas é porque o jogador é acima de 30, o jogador não sei o que, isso não tem absolutamente nada a ver. Tanto que no próprio Palmeiras, vários jogadores mais novos deles aí também tiveram lesões. Outros atletas que não necessariamente jogadores com 30 anos ou mais têm problemas. O Hugo, nosso volante, o cara tem 20 anos de idade. Na final da Copa São Paulo, ele lesionou no sintético do Pacaembu. Então esse papo de acima de 30, o cara é mais velho, o cara não sei o que, é muito complexo a gente fazer essas colocações e fazer essas considerações com relação a esses aspectos, mas que o sintético acaba gerando uma incidência muito maior de desgaste. O próprio Caleri acabou machucando e acabou tendo uma lesão lá no Engenhão por conta disso. E assim, é difícil falar propriamente sobre a questão do São Paulo, do Caleri ter tido a lesão por conta disso. Muita gente que eu falei não quis confirmar que foi exatamente por causa do sintético, mas
existe uma forte possibilidade de ter uma correlação, até por conta do impacto que você tem no gramado sintético e você tem no gramado natural, que tem uma diferença substancial quando você faz uma coisa separada da outra. Então essas são as questões sobre as voltas dos atletas, né? As voltas dos jogadores especificamente que a gente está falando, que é uma das coisas que mais foi assunto ontem ao longo do dia, junto com essa questão dos assuntos de dívida, que eu acho que isso aí é uma coisa que tem que ler mesmo o assunto. Adianta tanto a gente falar. A dívida macro não mudou, essa informação o blog do São Paulo já tinha passado faz tempo. Sim, é o maior déficit da história. Sim, o São Paulo ultrapassou a casa de... Está batendo quase os 300 milhões. Sim, o São Paulo está na faixa de 969 milhões de déficit, de dívida. De 280 e poucos, 287 milhões, 269 milhões de déficit, de dívida total no final das contas, que o São Paulo atinge. É uma situação muito tensa, muito complexa, e até por isso essa questão do FDIC aí impactando com relação ao clube. Aí eu estou lançando ao longo do tempo, no blog, as matérias, para vocês entenderem quais pagamentos o São Paulo foi fazendo. Então, assim, só para vocês entenderem, só de multa de tributos e CET, são quase 100 milhões que o São Paulo teve de despesa no ano passado, não que o São Paulo pagou, mas que entra contabilmente naquele ano contábil, para a gente fazer essa consideração de pagamento. E assim, tem muitos detalhes, como eu falei para vocês, o fato de estar pagando o Jusilei ainda, o fato de ter pago 5 milhões para o Daniel Alves, tem 2 milhões e pouco para o Richarlison, o São Paulo, por exemplo, quitou com o Volpe a dívida. A gente tem uma série de levantamentos, no final das contas, que são importantes que a gente faça as considerações, porque os valores de pagamento trabalhista são enormes, mas me chamou a atenção, me preocupou o alto número de valores relacionados a comissões, intermediações e pagamentos com clubes que o São Paulo tem que fazer. Está muito alto, isso aí foi um estouro significativo, e no final das contas, o futebol do São Paulo em 2024 deu prejuízo. Deu prejuízo, o São Paulo gastou mais do que arrecadou, que era uma das questões que a gente vinha debatendo. É uma coisa aí que futuramente eu ainda vou discutir com o Belmonte quando eu tiver essa oportunidade de poder falar com ele novamente. É uma coisa que eu quero abordar com ele sobre esse assunto. É um tema que eu acho extremamente relevante e importante para que seja falado. Muita gente ontem fez uma pergunta e eu queria só lembrar vocês. Muita gente ontem me perguntou sobre a questão da reforma do Morumbi, só para esclarecer para vocês. A reforma do Morumbi, ela ficou para o último plano, bem atrás de outros assuntos mais importantes considerados pela diretoria hoje, como Marinax, e assuntos mais importantes considerados como o FDIC e a questão da recuperação financeira. Então isso, como empenha mais uma aliança, mais uma dívida, de certa forma, de parceria com investidores de fora, isso ficou bem para trás com relação aos assuntos. Recebi umas fotos agora aqui do nosso amigo Luiz Meca, sobre como está o gramado no Morumbi. Está bem bonito, bem cuidado. Vou ver se até eu publico para vocês isso também. Aqui o pessoal perguntando, vai ter vídeo hoje? Estou gravando. Estou gravando agora e acabando já. Hoje quero fazer mais rápido. Para a gente falar também sobre esses assuntos. Me perguntaram sobre o São Paulo estar renovando com o Caleri. É uma pergunta que me fizeram. Eu, honestamente, não tive essa conversa com ninguém. Não tenho essa informação de que o São Paulo esteja em processo de renovação com o Caleri, ou tenha aberto conversa de renovação com o Caleri. As únicas conversas de renovações que eu sei que são prioritárias nesse momento do São Paulo são Ferreirão, Alan Franco e Pablo Maia. São as 3 conversas que eu sei que o São Paulo está em processo de renovação neste momento. Igor Vinícius já tem praticamente um alinhamento de que não fica e tem uma possibilidade até de sair no meio do ano, caso o São Paulo faça algum tipo de negociação. É um vislumbre que o São Paulo tem. Sobre contratações de centroavante, expliquei ontem no vídeo, expliquei ontem à noite também na live, qual é a metodologia, você consegue também achar lá fácil, que o São Paulo pretende ter para a contratação desse jogador e também para a questão de primeiro volante, como vai funcionar até o meio do ano, caso o São Paulo ainda vá contratar alguém, tem essa possibilidade. Juan e Marcos Antônio, o pessoal perguntando sobre isso, a estratégia do São Paulo ainda está em andamento, discutir com Sassuolo pelo Juan Tressoldi e Lazio pelo Marcos Antônio, prorrogação do empréstimo até 31 de dezembro e jogar a partir do meio de 2026 primeiro pagamento com parcelamento de 4 anos dos valores dos jogadores, tentando obter uma
significativa redução dos valores totais com base nos jogadores. Essas são as movimentações de mercado que o São Paulo pretende nesta janela para poder fazer. No mais, desejo perguntando sobre o Raylon Long Jr., que é um jogador americano de 13 anos que estava fazendo teste no Palmeiras, mas que o São Paulo puxou para fazer um teste em Cotia. E me perguntou se o garoto estava lá mesmo, estava fazendo teste, estava indo bem, estava em avanço com conversa com o São Paulo. O garoto foi para Cotia, joga pra cacete, está sendo super elogiado, está fazendo um processo de adaptação. E o São Paulo conversa sim com os agentes dele que preferem que ele faça a base no São Paulo que no Palmeiras. Foi o que eu ouvi. Então, confirmando, superchat pedido, promessa feita, confirmada, estava quase esquecendo, mas consegui lembrar. O menino tá lá em Cotia, tá fazendo treinos, joga pra cacete, me falaram. E o São Paulo tá tentando agora fazer os ajustes financeiros, porque não é um processo simples. O garoto é americano, vamos ver, mas disseram que realmente o moleque joga muito. Beleza? Pessoal, ótima